Boa noite a todos e todas, boa noite aos vereadores, e quero agradecer de antemão da oportunidade de estar aqui para estar falando da situação que está a educação pública do Paraná nesse momento. Então, eu gostaria de colocar que esse momento de a gente estar aqui é uma deliberação da própria Assembleia dos Professores que aconteceu no sábado em Guarapuava, onde a gente analisou a situação da educação no Paraná, que eu vou relatar para os senhores posteriormente, e foi tirado uma das deliberações da gente estar conversando com todas as forças políticas do nosso município e do Estado, para que a gente possa reverter essa situação, para os senhores entenderem o quanto está grave a situação para nós, a educação no Paraná. Então, a APP Sindicato é a entidade que representa os educadores há mais de 60 anos, e nesses 60 anos a gente tem lutado e feito várias conquistas em relação à questão da escola pública, condições de trabalho e, principalmente, em relação ao nosso plano de cargos e salários. Cada item do nosso plano foi conquistado com muita luta e muita negociação, muita greve em alguns momentos, até greve de fome nós tivemos na história de lutas e de conquista do nosso plano, enfim, para que a gente hoje não conquistasse o ideal, mas que a gente conquistasse o plano que nós temos hoje e que é um plano que ele é desejado por muitos outros estados que vêm aqui copiar e municípios mesmo têm nos chamado para a gente fazer consultoria para orientar como fazer um plano do qual nós conquistamos. Porque, recentemente, nós conquistamos do Paraná, em 2006, no governo Requião, um plano mais estruturado, com mais um item que depois a gente posteriormente conquistou, que foi o PDE, em 2008, se não me engano, que é um curso a gente diria que é objeto de desejo de qualquer educador, que ele permite que o professor fique afastado da sala de aula, estudando de volta para a universidade, desenvolvendo um plano de acordo com da sua especificidade. No meu caso, eu sou pedagoga, eu fui desenvolver dentro da área da educação, o professor Carlos já fez, a professora Carmen, esposa do professor Mário, não sei se mais alguém aqui conhecido. Então, é de conhecimento de alguns dos senhores esse plano. E isso nos dava a possibilidade de pensar numa aposentadoria mais satisfatória, com mais segurança, com mais conforto e merecidamente. Porque, assim, a gente não vê um discurso em momento eleitoral, e os senhores sabem disso, tanto do Executivo quanto do Legislativo, que não se fale da importância da educação. E a gente também acredita nisso e tem militado em relação a isso. Mas a gente não acha, isso não é só no discurso, a educação não é uma missão, que as pessoas vão e daí e o salário, e a saúde, e o conforto, e a segurança, e a cultura, e o lazer desse professor. Principalmente porque nós temos que ler muito, temos que estudar muito, temos que ficar nos aperfeiçoando, temos que fazer pós-graduação, o tempo todo a gente temos que nos aperfeiçoar. E isso, a gente tem um gasto em relação a isso. E nós precisamos preparar a aula, conquistamos, e daí eu queria essa são a questão da especificidade do nosso trabalho, que requer que a gente faça esse gasto. E não aparece, porque não é uma coisa muito material, não é uma coisa que muito aparece, tu não produz algo assim. A educação, o resultado da educação é muito a longo prazo. E o Paulo Freire tinha uma frase que dizia que se com a educação é difícil, imagine sem educação como seria a sociedade. Então, a gente sabe que temos problemas, mas se não tivesse educação, nós não teríamos a possibilidade de estarmos sentados aqui com essa cordialidade. Nós temos isso porque nós tivemos a educação dos pais e dos professores, que passam, além do conhecimento, a questão de valores. Então, não há dúvida em relação à importância. Só que não adianta nós achar importante se não existir a valorização profissional, a questão salarial e também a questão de condições de trabalho. Nós avançamos
devido à nossa luta, nós avançamos recentemente também, em 2006, talvez o senhor Carlos o piso, não, 2008, desculpe, do piso nacional, que nos permite que todos os professores do Brasil todo, eles têm que ter um piso. E esse piso, durante esses 5 anos, foi o que nos permitiu ter um ganho além da inflação. Pode perguntar, quando ele é bem trabalhado na tabela, e foi o que nós fizemos aqui no Paraná, nós tivemos um ganho real além da inflação, que era o que a gente não tinha antes. Além disso, nós conquistamos a questão da 33% de atividade, que foi uma luta, e o ano passado, a partir de uma greve, a gente conseguiu aqui no estado do Paraná. Conseguiu que fosse aprovado esse ano que vai estar sendo incorporado, que os professores vão poder usufruir. Nós negociamos com o governador Beto Richa que a gente deixaria para usufruir esse ano, né, demonstrando a nossa intenção, né, de negociar. Porém, na contramão de toda essa história de conquistas, de luta, a partir do segundo turno, né, do primeiro turno já, do final do ano, depois que o Beto Richa ganhou, esse governador ganhou, ele entrou com um trator, a gente chama, não fomos nós que chamamos isso, foi a própria imprensa, um tratoraço, no final do ano, que já teve questões em relação à educação e também para a população, e aí a gente já estava temerosa em relação a isso, agora no começo do ano, e aí a gente foi se informando com os diretores, eles não pagou as três últimas parcelas do fundo rotativo, deixando a escola, a parte material de expediente, material de limpeza, com o fundo rotativo, não pagou. Nós tivemos que... Concedemos mais um minuto, professora. Oi? Concedemos mais um minuto. Mais um minuto? Obrigada. Então, nós tivemos várias questões em relação à contratação de professores, demissões, não pagamento de 1/3 de férias, não pagamento dos acertos do PSS, enfim, instalou-se o caos da educação. Aí, além disso, nós tivemos junção de turmas, e essa junção de turmas aumentou o número de alunos em sala de aula, ao mesmo tempo foi demitido funcionários. Então, isso tudo nas últimas semanas. E, não contente com isso, e a gente tem dito, se achava que estava ruim, as coisas podem piorar, eu juro para vocês que eu jamais acreditava que isso fosse acontecer na história da educação. Eu tenho 31 anos de educação, passamos por momentos turbulentos, mas nunca aconteceu isso. O governo apresentou duas PECs, as primeiras PECs, os projetos de leis 1 e 2, que acaba com a nossa carreira. Acaba essa luta de 40 anos, onde mexe em questões importantes, né, como a questão da questão dos adicionais, que dá uma estrutura, a questão do PDE, que a gente conquistou. Enfim, ele desestrutura todo a nossa tabela, congela. Então, e aí o professor que está entrando, ele vai ter dificuldade para fazer os avanços que estão no meio também, porque está congelado. Então, eu poderia dizer, eu estou me aposentando, estou tranquila, vou pedir a minha aposentadoria e, né, já contribuir. Não. Com a questão da aposentadoria, ele está mandando, nesse projeto de lei, um pedido para tirar 8 milhões da Previdência, que é o que nos garante a aposentadoria. Então, gente, é muito grave a questão que está acontecendo no Paraná. Enquanto os senhores são legisladores, vocês sabem da importância, questões que nós conquistamos, simplesmente, em momento algum, ele sentou com a categoria para conversar. Ele trouxe um secretário da Fazenda de fora, e o secretário da Educação também não tem nenhum conhecimento da educação. O que a gente imagina é que eles estão olhando os números lá, e estão dizendo, isso aqui tem que cortar, isso aqui tem que cortar, não analisando o humano que tem por trás. E, gente, a escola,
a questão é humana. Nós lidamos com gente, nós lidamos com seres humanos que hoje, com muito mais diversidade na escola, porque hoje todos, graças a Deus, todos têm que estar na escola, e nós temos alunos especiais, nós temos alunos com vários problemas que a escola precisa e tem que dar conta disso. E aí, como que nós vamos fazer com 40 alunos em sala de aula e com a situação de caos que está instalado, porque nós não temos um papel lá, porque o diretor não pode comprar, o diretor pagaram com o dinheiro dele, e nós estamos inseguros porque nós não sabemos o que pode acontecer amanhã. Depois da manhã, nós não sabemos o que pode acontecer. Por conta disso, os professores pararam, vocês viram aqui em União da Vitória, 100%, na região, 100%, com exceção de 1 ou 2 professores que estão na escola que a gente trabalha, acho que 2% de professores que não foram trabalhar. Então, é insignificante. Então, a gente gostaria de pedir, sabendo da importância da questão política, de que cada um dos senhores apoiaram. Desculpe eu estar me alongando, mas acho que a questão, não sei se você me permite estar terminando, presidente. Pode ser. Que cada um, assim como a gente, como qualquer cidadão, mas os senhores com muito mais, pela figura política que vocês representam para a sociedade, apoiaram um candidato a deputado, uma força política, que nesse momento a gente está pedindo o apoio, que falem com essas pessoas, é uma derrocada, é uma marca, que eu acho que nunca mais essas pessoas vão tirar, porque assim, a gente foi na Assembleia com 10 mil professores, em 2 dias a gente mobilizou 10 mil professores. Aqui em União da Vitória, eu não lembro da gente ter levado para a rua todos os professores, né, como funcionários, como foi, e aí eu não sei qual o pensamento que o governo está tendo nesse momento de não atender o que é a população, porque numa democracia a representação é representativo, ele é eleito, então não é possível. Nós estamos aqui colocando isso para que haja um apelo desse governo. Tem problema na educação, preciso ver, retira o projeto, senta com os representantes da categoria e vamos ver item a item. Nós não vamos aceitar, a gente já está dizendo, porque já está vindo algum comentário aí que eles estão tentando remendar o que está lá. Nós não vamos aceitar remendo por conta de que não tem como remendar aquilo. A gente aceita negociar, retirar e negociar posteriormente. Já conversamos com o deputado da região, professora, já conversamos com... Por gentileza, eu tenho que cumprir. Tá. Então, eu quero agradecer a oportunidade e dizer que a gente conta que cada um converse com o seu deputado e peça para ele que vote contra essa PEC, essas 2 PEC, e seja um amigo da educação. Porque os que votarem a favor vão ser considerados inimigos da educação. Obrigada.